amigos, cidadão de bem, bem-vindos ao programa novamente. Eu prometi que eu ia continuar a entrevista com o nosso deputado federal, o capitão Derrite. E, se você perdeu a matéria semana passada, se você perdeu esse programa, a primeira parte, você pode acessar através do site da redeconnecttv.com.br e também do aplicativo para Android, no nosso Play Store. Você pode baixar no seu celular e você vai acompanhar na íntegra essa entrevista com o capitão, deputado federal Guilherme Derrite. Ok? Então vamos lá. Deputado, vamos soltar mais. O senhor sempre trabalhou na rua, né? Agora que o senhor está mais de terno, de gravata, aí já não está de gravata, mas está de terno. E queria que a gente mostrasse um pouco mais das suas ocorrências e fizesse alguns comentários. Vamos lá? Boa tarde, bom serviço à equipe, saindo para o serviço patrulhamento de rota. Estamos nos direcionando para o município de Osasco. A cada quinzena é feito um planejamento estratégico pela seção operacional do batalhão com os indicadores criminais de toda a capital e grande São Paulo. De acordo com esses indicadores, a rota ela é empregada para apoiar os batalhões de área. Comando 5 de rota e segundo pelotão de rota vespertina, que é a PQRV pela área do batalhão. Estamos chegando nas proximidades de uma antiga favela aqui da região. Existe um tráfico de drogas aqui no interior dessa favela. Então, a maioria das vezes que a gente entra, as pessoas, moradores, informantes, enfim, os olheiros já avisam. Assim que a gente fizer a curva para o lado direito, se o tráfico de droga estiver ocorrendo, o pessoal já vai avistar a viatura de longe, que dificulta o nosso serviço. Correu lá na frente de verde, correu. Indivíduo de verde e outro de preto, nessa viela, pode parar. Como você pode observar, a distância que eles visualizam a viatura é muito grande. Então fica difícil da gente chegar a detê-los aí. Antes da nossa chegada, de longe eles já nos identificam e conseguem prender a fuga. Eles vieram para essa direção. Um dos indivíduos de camiseta verde, o outro de moletom azul e um terceiro indivíduo de camiseta branca. Põe a mão na cabeça e desce. Vamos começar a conversar que nem sujeito homem, não? Você tava na viela onde os traficantes comercializam droga, filhão. Eu tava indo direto pra lá. Deixa eu falar pra você, você ficar quieto, escuta o que eu vou falar pra você. Você tem 15 anos, certo? A gente não pegou você com nada. Entorpecente de ilícito. Vou falar pra você. Seu caminho é FEBEM, viu? Você tá trabalhando no tráfico de droga, viu, filho? Aqui você não engana ninguém, não, viu, filhão? Você acha que você tá enganando, viu? Até o chinelo você perdeu quando você correu da gente, falou? Provavelmente esse indivíduo foi um dos que fugiu da gente. Eles estavam em 3, né? Um de camiseta preta, um de camiseta azul, outro de camiseta verde. O que eu falei, o planejamento estratégico até da própria equipe, eles correm. Depois a gente vai fazendo patrulhamento nas imediações. Conseguimos abordar um deles. Porém, nada de ilícito foi encontrado com ele. Tava só com R$20. Provavelmente aquela caneta é utilizada para fazer anotações do tráfico, só que não tem como a gente comprovar. Esse indivíduo é menor de idade, foi abordado e liberado. Vamos ver se ao entardecer, aí, quando cair o início da noite, a gente desloca mais 2 ou 3 viaturas do nosso pelotão, faz um planejamento estratégico, tendo em vista o ponto que eles correram, o local para onde eles fogem. Até eu tenho um certo conhecimento da área por ter trabalhado aqui. E a gente tenta realizar a prisão desses indivíduos. É o Nemo
reunimos o pelotão do Tenente Derrite, nesse momento, para fazer um planejamento prévio acerca de uma pequena operação que nós vamos desencadear nesse momento. Nós vamos fazer um trabalho repressivo no combate ao tráfico de entorpecente e, ao mesmo tempo, um trabalho preventivo também, auxiliando aquela comunidade na defesa de traficantes e de meliantes que residem naquela localidade. Cautela e atenção. Essa favela aqui já teve policial militar em serviço baleado e diversas trocas de tiro já com policiais da área. Então toda atenção é pouca pra gente. Desembarcam as equipes, ficam somente os motoristas e os policiais efetuam a incursão tática a pé. Uma boa sorte a todos. Comando, a favela é essa daí, ó. Bora. Vamos pelo canto aqui pra não ser visualizado. Correu. Segura. Levanta, fica de pé. Setembro do ano passado? Livramento condicional, como que foi? Tá de condicional ainda. Tá procurado ou não? Se tiver, conversa. E já se adianta. Interessante acompanhar a vistoria. Vai te indicar os locais aqui. Então, aqui dentro dessa moradia, tem droga aqui, ó. Tem droga aqui nesse sofá. Droga muqueada aqui. Foi localizado entorpecente. Aqui dentro desse vidro Uma pistola. tem uma pistola. Esse local certamente era um ponto de venda de drogas aqui. Ponto de venda e armazenamento. Levanta você e vem aqui conversar comigo. Vem aqui, ó. Passa aqui, fica aqui. Você já foi preso? Já fui. Qual o seu artigo? 107. Você roubou o quê? Eu roubei dinheiro e celular. Com saidinha de banco, né? Senta aí. Senta em cima da mão. Isso aqui, senhor. Qual que é o seu nome? Eduardo, senhor. Já foi preso? Já, senhor. Então tem que mandar aqui. Qual o artigo? Agora já é. Você roubou? Então o que eu roubei? Eu roubei... Joga limpo, viu? Jogar limpo mesmo. Pode falar. Por exemplo, eu tava nascendo e... Que você sabia que aqui tinha cocaína. Não sabia que aqui, eu comprei na Olha aqui pequena. pra mim. Eu Você comprei saiu na quando pequena. da cadeia? Eu saí dia 3, senhor. Dia 3 de Você saiu quando? dia 3 do Dia quê? 3 agora. Desse mês? mês. Agora saiu da cadeia? Agora. Os 3 indivíduos que aqui estavam, todos Agora mais tem aqui. com passagem pelo sistema penitenciário. Vai ver um sofá que a gente... Vamos terminar de fazer a vistoria para a gente localiza o restante da droga. Certamente eles têm mais droga aqui escondida nesse local. Em cima do sofá. Droga aí, ó, droga. Capitão, droga. Mais droga aqui, ô comandante. Vai lá, levanta você. Grande quantidade de droga encontrada na operação. Deita lá. Que com certeza é fofo. O que significa isso daqui? É a contabilidade do tráfico de droga, ou seja, que cada indivíduo vende, a quantidade de droga que ele vende, ele vai anotando. Para quê? Para que ele receba, eles recebem por quantidade de entorpecente vendida. Então eles utilizam esse tipo de caderno aqui, ó, outro lado, ó, Marcelo, quantidade de droga que ele vendeu. Pois é. Essa é uma ocorrência que o senhor teve aqui, foi aqui em Osasco, né? Sim, Osasco. E a gente quando vê, a gente que já participou, a gente sabe que é normal, mas a população ainda não está acostumado com esse tipo de incursão, com essa correria, a gente chama de pinote, né? Mas essa correria é exatamente o que eles veem nesses filmes norte-americanos. E poucos valorizam o trabalho tão digno de ser feito, né? Essa ocorrência como foi? Primeira comparação, a diferença
de nós para os filmes americanos é que a nossa é real, né? A gente vive uma realidade. Essa ocorrência, eu já estava na rota, né? E a escala de serviço saiu que nós estaríamos trabalhando no município de Osasco. Então eu já conhecia os locais, por ter trabalhado aqui há alguns anos, de maior incidência criminal e onde existia possibilidade de tráfico de drogas. E aí, quando chegamos lá nesse local, uma favela, uma comunidade ali na região de Jardim Padroeira, etc. e tal, houve a tentativa de fuga a fuga de 2 criminosos que estavam ali comercializando drogas. A gente conseguiu correr a pé atrás deles, não conseguimos chegar, porque, como eu expliquei no vídeo, eles visualizam a viatura muito tempo antes. Tem olheiros que ficavam na época com o radinho, avisando, a polícia está entrando, é a rota e tal. Já à noite, para a viatura de rota favorecia, porque pela cor da viatura cinza escuro, eles demoravam a identificar que era uma viatura policial. Enfim, mas nessa ocasião, eles correram, daí a gente fez um patrulhamento no entorno ali do bairro e acabamos encontrando aquele adolescente infrator, né, para não falar um criminoso, e ele acaba falando, não, eu estava vindo da escola, tinha ido comprar, eu sou usuário, não consegui comprar, enfim. Mas a gente sabia que ele estava praticando o crime ali de tráfico de drogas, porém sem provas materiais não pudemos conduzi-lo até o distrito policial. Então era uma constante nossa, estar atento ao que a rede de rádio estava informando, né, o que o Copom aqui de Osasco falava, teve um roubo aqui, ali a gente ficava sempre na tentativa de prender os criminosos, mas entre um deslocamento e outro, não estando a rede tranquila, não tendo nenhuma ocorrência de gravidade, deslocávamos e fazíamos incursões nesses locais que a gente suspeitava haver tráfico de drogas. E à noite a gente vê, na época então, né, o Capitão Meca com o senhor, aí fizeram o planejamento direitinho da ação, e aí foram para a incursão, e aí lograram o êxito, como a gente fala, né? A gente se reuniu ali na primeira companhia, na João de Andrade, para que eu pudesse explicar para os policiais como funcionava essa comunidade que nós iríamos realizar uma operação. Então, planejamos ali cada equipe de cada sargento com seus policiais entrando em cada viela, fazendo literalmente um cerco contra os criminosos que praticam comércio ilícito de drogas. E, enfim, a operação foi um sucesso, com a prisão de 3 criminosos, uma comunidade extremamente perigosa. Claro que muita gente lá, inclusive a maioria, são pessoas trabalhadoras, honestas, mas infelizmente os criminosos, eles tomam o local, ocupam o local, e o trabalhador que mora ali, não porque ele quer, mas por falta de opção, acaba sendo refém também da criminalidade. E a gente, com muita técnica, muita cautela, para que não houvesse nenhuma confusão entre trabalhador, morador e criminoso, realizamos a operação e na ocasião lá, com a prisão de 3 criminosos, grande quantidade de droga apreendida, foi um sucesso, como você mesmo disse, com a participação, na época, do meu comandante, que era o Capitão Meca, hoje meu colega e deputado estadual aqui, representante também da Polícia Militar, aqui na Assembleia Legislativa, ele estadual e eu federal lá em Brasília. E falar para o senhor que ele também está convidado, já está confirmado a presença dele. Logo, logo nós teremos aí o deputado estadual, Major Meca, batendo um papo também com a gente aqui para o cidadão de bem. Vamos passar um pouco agora para a área política especificamente. Deputado, uma situação do nosso país. Um país em que uma ex-presidente foi impeachmentada. Um ex-presidente condenado e preso. E um outro ex-presidente está sendo aí acusado, né, por chefe de organização criminosa, de corrupção, né? E sem contar os políticos que já estão presos do Legislativo e muitos outros respondendo processos, inquéritos. E a gente vê que é uma loucura, é uma vergonha a gente ter os representantes eleitos, né, e nessa situação. O senhor acredita que a gente pode ainda crer que o Brasil tem jeito, tem condições? Olha, eu acredito que sim. Acho que para explicar esse processo de renovação política, a gente já começa... Como que houve uma renovação tão grande, principalmente por parte dos representantes das forças de segurança? Por primeiro e principal ponto, pela falta de crédito, de credibilidade dos políticos tradicionais com a população. A população não acredita mais no político. E foi escancarado para todo o Brasil o modus operandi
de alguns partidos políticos, mas não só de partidos, de alguns políticos, eu não gosto de generalizar. Políticos que se tornaram verdadeiros criminosos e partidos que se tornaram organizações criminosas que, para se manter no poder, utilizaram-se das maneiras mais obscuras possíveis. E aí veio o resultado de uma grande investigação, de um grande trabalho investigativo que escancarou para a sociedade o que eles estavam fazendo, a maneira como estavam fazendo. Então essa falta de credibilidade da classe política levou pessoas como eu, um capitão da Polícia Militar, a sair candidato a deputado federal pela primeira vez na vida, primeira campanha, e ser eleito com quase 120 mil votos. E detalhe, Dias, sem gastar R$1. Eu tive um auxílio muito irrisório ali do partido, no tempo de televisão e pouco fundo partidário para a criação dos materiais de campanha, de santinho, que não tem como, mas eu não gastei nenhum R$1. Então, pelo contrário, alguns empresários que já me conheciam da época de Osasco, da Rota, que fizeram a doação pelo seu próprio CPF, assim como a lei permite, é claro que eu não ia aceitar de outra maneira, mas fizeram doações pequenas e eu consegui fazer uma campanha com uma equipe, 3 ou 4 pessoas, e a gente conseguiu chegar lá. Então, quando perguntam, e o Brasil, tem jeito? Tem jeito, mas algumas coisas são fundamentais para que ele comece a melhorar. Primeira coisa, político não tem que ter foro privilegiado. Concordo em número, gênero e grau. Nós, policiais militares, a gente responde o Código Penal igual a todo cidadão brasileiro. Respondemos o Código Penal Militar, que só nós militares respondemos. Respondemos o regulamento disciplinar e ele interfere na nossa vida mesmo após a aposentadoria. Exatamente. Então é por toda a nossa vida. Por que o político tem que ter foro privilegiado? Negativo. Tem que ser julgado na justiça comum. E tem que acabar com a impunidade dos políticos criminosos. Então, esse é o primeiro ponto. Segunda questão, a importância, volto a dizer, do COAF permanecer no Ministério da Justiça e Segurança Pública. Por que vai ter uma grande dificuldade por parte do ministro Sérgio Moro e por parte do governo, de forma geral, da criminalização do Caixa 2? Porque tem vários políticos, deputados, senadores, governadores em todo o Brasil que respondem processos judiciais por conta de ter feito uso do Caixa 2. Então, a gente precisa começar a evoluir e a população, ela é peça fundamental nisso, cobrando cada deputado. Se você votou no deputado, se você votou em mim, votou no Capitão Derrite, me cobre. Eu já tomo uma precaução, Dias. Eu torno meu mandato 100% transparente. Com as redes sociais, com os vídeos no YouTube, falando como que eu votei, por que eu votei desse jeito, aonde que eu gastei o meu dinheiro. Eu tenho direito a 25 assessores, eu tenho 13 só, mesmo com 3 gabinetes, Brasília, São Paulo e Sorocaba, uma estrutura mínima, porém eu fiz processo seletivo para minha equipe, não tem nenhum amigo meu, não. Política não é lugar, gabinete não é lugar de amigo, é lugar de gente profissional. Então, a população também pode fazer parte disso, cobrando cada deputado que ela votou. Eu acho que é nesse sentido. Excelente. Acho que até por isso, era a próxima pergunta, mas até por isso que eu entendo, e eu acredito que o senhor vai falar melhor sobre isso, né? Segundo o site do G1, essa última eleição de 2018, ela teve 73 policiais eleitos, né, para diversas cadeiras do Legislativo, sendo policiais militares, civis, da reserva, da ativa, e 4 vezes mais que 2014, onde só tinha 18 eleitos. Então, o senhor entende que os policiais que foram eleitos porque essa aclama da população de querer pessoas de bem lá dentro? A que o senhor atribui isso? É um conjunto de fatores. O principal deles, eu acho que a segurança pública é um dos principais problemas da nossa população, um dos principais problemas do Brasil. Então, aliado ao fato da falta de credibilidade dos políticos, então o principal problema, segurança pública. Quem conhece segurança pública? Quem vive e trabalha com isso. Falta de credibilidade na classe política e um outro fator, a internet, que propiciou uma disputa igual entre pessoas que já estavam ocupando o poder, os cargos públicos eletivos, e pessoas como eu que nunca tinham participado de nada, porém com uma rede social forte, tem um apelo grande e conseguiu disputar de igual para igual e, mais do que isso, vencer as eleições. Perfeito. Nós vamos agora para os nossos intervalos comerciais. Já já eu volto com o Capitão Derrite, deputado federal por São Paulo.
volta com o programa Cidadão de Bem, entrevistando hoje o deputado federal, capitão Guilherme Derrite, muito conhecido da população, que trabalhou aqui em Osasco, trabalhou na Rota, trabalhou também no Corpo de Bombeiros e hoje nos representa dentro lá do Congresso. Capitão, hoje eu pesquisei no site da UOL, nos últimos 5 anos, no Brasil nós tivemos mais de 225 mil ocorrências dentro de estabelecimento de ensino, dentro de escolas. Isso dá mais de 120 crimes por dia, de várias modalidades. Estupros, homicídios, apreensão de armas, tráfico, sem contar racismo e crime religioso. Né? E aí a gente se reporta até aquela situação do Colégio Raul Brasil, lá em Suzano, onde ainda não foi apurado, mas a gente entende que de alguma maneira ali teve algum bullying, ou teve alguma ação ou omissão por parte da escola, ou por parte de quem deveria, para poder detectar e até possivelmente coibir. Nós sabemos que a Polícia Militar, ela tem hoje um efetivo que não atende especificamente às escolas, até porque não é a função da Polícia Militar está dentro das escolas. O senhor tem um projeto nessa área para colégios militares. Então eu gostaria que o senhor falasse a respeito dessa situação nas escolas e do projeto de colégios militares aqui no Brasil. Olha, esse problema da falta de segurança e da quantidade imensa de crimes cometidos nas escolas é um problema da própria educação. O próprio sistema educacional, que acabou flexibilizando demais e permitindo que o aluno tivesse autonomia demais na sala de aula ou fora da sala de aula, acabou como consequência de uma política educacional. E eu não quero aqui tornar a nossa entrevista com viés ideológico, mas quem está assistindo sabe do que eu estou falando. Antigamente, quando o professor entrava numa sala de aula, eu estudei em escola pública, que era assim. Nós levantávamos para receber o professor, nós cantávamos o hino nacional. E eu não estou falando que toda a escola tem que ser militarizada, em que pese as escolas militares serem um sucesso, a gente já vai falar sobre isso. Mas respeito ao professor, educação. E passava por um sistema, entre aspas, um pouco mais rígido e não tão flexibilizado como é hoje, onde a população, o aluno, além de ele desrespeitar o professor em sala de aula, desrespeitar o próprio colega, ele está trocando soco em sala de aula, está agredindo o professor em sala de aula, está usando droga dentro da escola. Então isso está provado que essa flexibilização no sistema educacional, público principalmente no Brasil, não deu certo. E que a gente precisa mudar essa postura e a política pública voltada para a educação. E dentro desse contexto, existem as escolas militares, que são um sucesso. Só que, claro, a gente pode ofertar para a população isso, a gente não pode obrigar todas as escolas a serem militares, mas eu te garanto, Dias, que havendo a criação de um colégio militar em São Paulo, que hoje não tem, mesmo São Paulo sendo a maior capital do Brasil, existe um projeto das Forças Armadas terem um colégio militar ali na região do Campo de Marte, administrado ou pelo Exército Brasileiro ou pela Força Aérea. E eu tenho certeza que vai faltar milhares de vagas, porque muita gente vai querer colocar o seu filho num sistema, num colégio onde existe um sistema educacional onde o professor é respeitado, onde o aluno cumpre o horário, onde o aluno tem disciplina, porque isso é tudo que a gente quer para os nossos filhos. Então, agora, além desse fator, como você disse, a Polícia Militar não pode ocupar as escolas porque não é a função dela. A função é garantir segurança pública nas ruas. Mas existe a Ronda Escolar, que é um projeto fantástico realizado pela Polícia Militar. Um outro chamado ProERD, que esse é mais espetacular ainda. Esse eu conheço bem. É um sucesso. Sucesso até fora do país, o ProERD. Agora, o que a gente precisa? Ter musculatura para que a gente possa, no meu ponto de vista, fazer uma gestão compartilhada. A Polícia Militar estar presente nas escolas, com palestras, com orientações, continuar com o projeto do ProERD, conscientizando as crianças dos perigos da droga na vida de um adolescente, na vida de uma família como um todo. E além disso, a gestão educacional permanece com os professores, eles são formados para isso, mas que haja uma coparticipação das entidades de segurança pública, Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Civil Municipal, dependendo do colégio, onde a polícia esteja mais presente e seja bem-vinda também, vamos falar a verdade. Sim. Porque alguns colégios, infelizmente, nem sempre o policial militar é bem-vindo, por conta do viés ideológico que eu falei aqui. Então acho que temos que sentar
e discutir os problemas com quem faz parte dele, com os diretores de escolas, com professores. Um país onde o professor não é valorizado, não pode se esperar um futuro digno de um país. É na educação que a gente vai transformar de fato a nossa nação, o nosso país. Então temos que sentar quem participa desse processo e discutir políticas públicas melhores para o nosso futuro. Eu que tive a oportunidade de trabalhar na Ronda Escolar e no ProERD, né, a gente vê a grande dificuldade que e inclusive até tivemos oportunidades de ajudar com temas multidisciplinares, onde um coordenador de uma escola selecionou aqueles alunos que eram problemáticos, selecionou eles numa sala, separou ele durante um mês e lá foi dirigido um trabalho específico para eles, de palestras, livros para serem lidos, de dinâmicas, para poder resgatar esses alunos. Quer dizer, esse é um ato voluntário de uma pessoa, né? Então a gente entende que a Polícia Militar está bem presente nesse assunto, até por conta do ProERD, no Programa Resistência às Drogas e Violência, da própria Ronda Escolar, mas a gente entende de fato que precisa haver outras medidas para que as nossas escolas possam ser um lugar seguro para as nossas crianças, né? Excelente. E me diz uma coisa, há semanas atrás, agora nós vamos entrar, vou dar uma agulhada no senhor aqui. Semanas atrás, o nosso presidente Bolsonaro, ele postou nas mídias sociais um texto de autoria desconhecida, em que a síntese do texto seria assim, que o Brasil, sem conchavos políticos, empresários ou com banqueiros, que atenda a interesses escusos de uma minoria, torna o Brasil ingovernável. Eu queria saber a opinião do senhor a respeito desse problema. Olha, eu acompanhei também o pronunciamento do presidente, publicando esse texto aí de autoria desconhecida, mas eu acho que eu senti isso mais como um desabafo de alguém que está lutando, que se propôs durante a campanha, mostrou para o Brasil, olha, eu vou fazer uma política, vou governar sem aquele velho toma lá da cá, que existia, a gente sabe que existia, isso já é público e notório, e ele está sentindo uma grande dificuldade em governar, em ter as pautas que são do interesse não dele, do governo, mas de interesse do nosso Brasil, serem aprovadas por conta dessa falta, dessa mudança de comportamento. Essa que é a realidade. É uma maneira diferente de fazer política. Eu não gosto de falar velha política e nova política. Eu gosto de falar de uma política diferente, uma política pensando em quem está lá na ponta da linha. A gente fala da reforma da Previdência e existe uma grande mentira contada por pessoas. Olha, vai prejudicar os mais pobres. É mentira, vai privilegiar os mais pobres, a reforma da Previdência, e quem recebe mais vai pagar mais, vai ter a alíquota aumentada. E esse é um dos exemplos, mas existem outros. A medida provisória 870, que reestrutura todos os ministérios, a administração direta lá do governo federal, que está para ser votado em plenário. Existe uma resistência grande por parte de alguns parlamentares ou até de partidos. Eu gosto de falar parlamentares porque existe uma lenda que o deputado é obrigado a votar conforme a orientação do partido. Isso é mentira, é lenda. Eu já votei algumas vezes contra a orientação do progressista e com total tranquilidade. Eu voto de acordo com as minhas convicções pessoais, de acordo com o estudo que eu e minha equipe fazemos diariamente, semanalmente, acerca dos assuntos na pauta da discussão. Então, o que eu percebo, um desabafo por parte do presidente, dizendo, olha, eu estou mudando, é uma maneira diferente de fazer política. E toda mudança de comportamento na nossa vida, né, Dias? Ela é assim. Ela é mais difícil de ser colocada em prática. Então, eu acredito sim que o país vai dar certo, mas como toda mudança de comportamento, ela demora um pouco para que as pessoas elas sejam suscetíveis a essas mudanças. E eu falo por mim, eu entrei na política não para me privilegiar, para me beneficiar. Foi para representar não só os policiais militares, mas toda uma população que carece de mais segurança pública e também de fazer política de uma maneira diferente, sem tomar lá da cá, sem concessões e pensando sempre nos mais de 200 milhões de brasileiros. Concordo. E a gente vê isso no senhor, quem acompanha a sua carreira, a sua trajetória lá no Congresso, lá no plenário, né? O senhor não tem papo na língua, não. O senhor larga a bronca mesmo e tem que ser assim. Tem que nos representar, que é a nossa voz lá no Congresso. Capitão, um sonho que o senhor pretende realizar? Olha, é difícil falar que eu sou realizado, né? Mas eu estava parando para pensar alguns dias aqui, conversando com você, isso veio à minha mente, né? Um garoto jovem que com 18 anos entrou na carreira militar. Quando eu cheguei para trabalhar aqui aspirante, não sabia quase nada de rua, aprendi muito com vocês.
eu queria ser reconhecido naquele local. Acho que o ser humano é assim, né? Ele quer ser valorizado, ser reconhecido. E a coisa foi ganhando mais corpo, eu consegui ir para a rota, que era um sonho. E para quem tem filho, como eu tenho, eu acho que um sonho é um dia meu filho ver que todo o esforço que eu estou fazendo agora, de ficar longe da família, de viajar para Brasília toda semana, lá na frente, ele vai entender e vai falar: meu pai participou de um processo de renovação política do Brasil que mudou nosso país, que levou o Brasil num patamar de desenvolvimento que acabou com a desigualdade, que colocou o Brasil entre as maiores potências do mundo. Meu pai ele participou ativamente disso. Então meu sonho é que lá no futuro, primeiro, que o nosso trabalho possa se tornar efetivo, que a gente possa melhorar nosso país, a economia, a educação, saúde, segurança. A maior parte das emendas parlamentares, que é uma verba que o deputado tem para indicar, eu estou indicando para a saúde e para a segurança, Dias. Eu conheci o GRAAC, o Hospital do Câncer Infantil, lá em Sorocaba, aqui em São Paulo. É um trabalho magnífico que eles fazem, mas eu espero que lá na frente a gente possa, os meus filhos e os meus netos que ainda não vieram, possam lembrar com orgulho e falar com muito orgulho: eu sou filho do deputado federal Capitão Derrite, eu sou neto do Capitão Derrite, foi um cara que ajudou a reconstruir o nosso Brasil. Esse é meu sonho. Bacana. Queria que o senhor deixasse uma mensagem, praticamente já deixou, né? Mas uma mensagem para a nossa população. O que esperar do deputado federal Guilherme Derrite agora, daqui para frente? O senhor tem um grande caminho pela frente. Já deixo claro que o senhor pode contar com a gente aqui, não só da Connect TV, mas de mim pessoalmente, né? Do programa Cidadão de Bem. E uma mensagem para a população e para os nossos irmãos da polícia. A mensagem que eu deixo, primeira coisa, eu acabei falando já: acompanhem o meu trabalho, me cobrem, sejam chatos. Vocês têm que enxergar o deputado federal, a gente tem aquele negócio, né, da liturgia do cargo. Eu sou funcionário de vocês, quero deixar público isso daqui. Vocês são os meus patrões. Me acompanhem nas redes sociais, @Capitão Derrite, no Twitter, Instagram, Facebook. Me acompanhem. Além disso, valorizem os nossos heróis, policiais militares. São eles que arriscam e infelizmente perdem a vida defendendo você, cidadão. E a gente não tá com... não é para ficar com dó, não. É para que hoje agradeça o policial militar que está na rua. Encontre com ele e não ensine seu filho: olha, se você não fizer a lição de casa, se não me obedecer, a polícia vai te pegar. Não. Mostre para ele que o policial é um amigo, é um cidadão como você, mas acima de tudo, que também tem família, acima de tudo é um herói que arrisca a sua vida diariamente. Meus irmãos policiais, vocês não estão sozinhos. Vocês têm agora um irmão que às vezes pode ser mais novo, Dias, mas está ocupando um espaço dentro do parlamento, dentro do Congresso, que eu posso assim me classificar como um irmão mais velho. E agora, na função de vice-líder do governo, eu estou levando a informação ao presidente da República, ao ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, a grande dificuldade que é ser policial militar no Brasil. Mas não desista, vocês não estão sozinhos. Quando eu falo policial militar, é claro que é bombeiro, policial, e para os irmãos também da Polícia Civil, da Guarda Civil Municipal. Eu estou com vocês, qualquer problema estarei sempre à disposição para que juntos a gente possa caminhar e melhorar nosso país. Bacana, muito obrigado. Deixo à disposição também o nosso programa aqui, com portas abertas, todas as vezes que o senhor estiver aqui na região de Osasco, quiser fazer uma visita para a gente. Agradeço a participação do senhor, que Deus abençoe, que Deus conserve o senhor com essa sabedoria lá no nosso congresso, para que nos represente muito bem. Muito obrigado, viu? Obrigado a você, Dias. Foi uma honra, um prazer estar aqui com você e agradeço mais uma vez, não só você, mas todos os veteranos que me ensinaram a ser um bom policial militar. Bacana. Nosso Cidadão de Bem está acabando por aqui e a semana que vem temos mais novidades para você. E não se esqueça, toda a honra, toda a glória, todo o louvor pertence ao nosso Deus. Até lá.